Uma boa noite a todos. Eu gostaria de estar aqui tirando assim a dúvida de algumas aparentes contradições. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada ela traz, né, no seu bojo algumas aparentes contradições. Quando a gente diz aparentes contradições, nós queremos dizer que na verdade, não há nenhuma contradição bíblica. Quando aparecem, às vezes, alguns termos que às vezes um autor fala uma coisa, outro fala uma coisa diferente acerca daquele termo, se trata de apenas um conceito diferenciado dentro do contexto. Né? Nós temos aqui, eu gostaria de estar usando agora, nesse momento, a contradição entre Paulo e Tiago. Paulo, por exemplo, ele fala que a justificação ela é pela fé. Tiago já diz que a justificação é pelas obras. Então está aí, né, uma aparente contradição. Então, para a gente tirar essas contradições, elucidar essas contradições, nós temos que entender o que Paulo está dizendo quando ele diz que a justificação é pela fé, né? Qual o conceito de justificação exposto pelo apóstolo Paulo, e também, pela mesma forma, Tiago, quer dizer, qual o conceito dele nessa expressão justificação. Né? Paulo diz que a justificação é pela fé, Tiago diz que a justificação é pelas obras. Quando Paulo... Então, ambos os escritores, eles têm conceito diferente, porque as obras que Paulo fala não são as mesmas obras que Tiago fala, né? E quando se fala de justificação, Paulo, por exemplo, fala que a justificação pela fé ela é diante de Deus. Diante de Deus, não há quem possa se justificar através de obras, ou seja, fazer para ser justificado. Nada disso. Então, o que Paulo está querendo dizer é isso, né? Que a justificação diante de Deus é pela fé. Paulo está combatendo os judaizantes. O que os judaizantes defendiam? Que as pessoas tinham que cumprir a lei, né? Cumprir todas aquelas obras da lei, circuncisão e tantas outras coisas, para poder se salvar. E Paulo está dizendo categoricamente que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo, nós somos salvos, nós somos justificados. Né? Então, Paulo ele combate a chamada obras da lei que os judaizantes defendiam. Já Tiago ele já apresenta obras no sentido diferente, no sentido diferenciado. Então, Paulo fala da justificação diante de Deus, que é somente pela fé. Já Tiago já fala também da justificação pelas obras, né, diante dos homens. Eu gostaria de ler alguns versículos aqui da palavra de Deus, né? Romanos, capítulo 3, diz assim o texto bíblico, né? Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21 e 22, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. No versículo 1 aqui de Romanos capítulo 4, diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, Paulo está dizendo categoricamente, né, que Abraão foi justificado, né, pela fé, né, pela fé em Deus. E ele diz aqui, né,
Se ele foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Quer dizer, então, as obras não vão glorificar em termos de justificação diante de Deus. Já Tiago, ele já combate aquela, aquela fé sem obras. Tipo assim, a pessoa fala assim, eu tenho fé, mas ele não tem nenhuma obra que venha justificar a sua fé em Jesus Cristo. Então, o que Paulo combate, fazendo assim uma analogia, Paulo combate as pessoas que querem se basear a sua salvação, a sua justificação pelo que ele fez, né? Já Tiago não. Tiago ele confirma que a pessoa é salva pela fé em Jesus Cristo, justificado pela fé, e logo ele tem as obras também. Então, obras são frutos de uma fé genuína, enquanto Paulo condena aqueles que acham que pode fazer alguma coisa para alcançar o favor divino, para poder ser justificado. Então, não há nenhuma contradição, né? Ambos concordam que as obras devem vir. Só que as obras, tanto defendidas por Tiago como para Paulo, são obras oriundas da fé, ou seja, a pessoa tem a fé em Jesus Cristo, logo ele vai produzir boas obras. As obras que Paulo condena é essa, que a pessoa acha, se estriba em obras para poder ser salvo, para poder ser justificado. Nada disso. A justificação é unicamente pela fé. Depois vem as obras. Então, as obras ela é um efeito de uma fé genuína, de uma fé daquela pessoa que já foi justificada por ela. Então, Paulo ele fala dessas obras oriundas da fé. Uma vez sendo justificado pela fé, logo ele produz boas obras. Tiago já condena aquela fé morta, da pessoa fala, tem fé, mas ele não tem obra, ele não tem nada que venha a colaborar com a sua fé em Jesus Cristo. Então, ambos concordam que as pessoas que aceitaram Jesus foram justificadas pela fé, logo elas vão produzir boas obras, não aquelas obras da lei combatida por Paulo, que os judaizantes tanto defendiam. Então, não há nenhuma contradição. Tanto Paulo como Tiago estão certos. Martinho Lutero chegou a taxar a epístola de Paulo, não, a epístola de Tiago, como epístola de palha, mas depois ele viu que ele havia se enganado, né? Ele havia tido um equívoco. Então, ele pôde reaver os seus cálculos lá e vendo que ambos estão certos, tanto Paulo como Tiago. Paulo, ele apresenta justificação diante de Deus. E Tiago, ele fala também da justificação diante de Deus, mas também diante dos homens. Então, diante de Deus, nós somos justificados pela fé. Diante dos homens, nós somos justificados pelas obras, que são coisas que as pessoas querem ver, coisas tangíveis. Então, aquele que tem a fé genuína em Deus, logo ele produz boas obras. Então, as obras ela é um efeito de uma fé salvífica. Produz obra porque ele já é salvo. Não ele vai produzir obras para ser salvo. Nada disso. Então, fica entendido. As obras ela é uma consequência para quem já é salvo, para quem já é justificado pela fé. Amém.